Múmias antigas aparecem em um deserto no oeste da China. Seus olhos fundos, lábios finos e cabelos louros impressionaram os arqueólogos chineses. Parecem europeus. A descoberta dessas múmias caucasoides desafiam a história que conhecemos. De onde elas vieram? Por que foram morar na China? Que destino as fez desaparecer no deserto? Os cientistas vão investigar a história tentando desvendar o segredo das múmias da China. O enigma das múmias do deserto. Vários seres estão guardados em um museu na parte oeste da China, cuja existência até agora era impossível de ser explicada. Os corpos são tão frágeis que só agora o governo concedeu a permissão para filmá-los. Conforme os peritos realizam um trabalho de preservação rotineiro, uma câmera é acionada para registrar essas preciosidades de todos os ângulos. Um olhar no indivíduo que está embaixo do lençol revela um mistério. Ele era caucasoide, mas há muitos séculos ele morreu na China. Os restos dele foram descobertos na província Xinjiang, que é muito vasta, possuindo mais de 2,5 vezes o território do estado do Texas. Montanhas tão altas quanto as rochosas contrastam com depressões de até 150 metros abaixo do nível do mar. Durante séculos, os vastos espaços de Xinjiang atraíram estranhos misteriosos, culturas exóticas e crenças diferentes. Povos islâmicos chamados Uigur vieram da Mongólia para cá no século VIII depois de Cristo. Hoje, eles coexistem com as etnias chinesas nessa terra de extremos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Como uma fornalha gigante, o deserto Taklamakan envolve a bacia do rio Tarim, perto da fronteira de Xinjiang. No decorrer de um dia, as temperaturas podem variar entre -6 e 48 graus centígrados. O nome Taklamakan significa: se você entrar, poderá não sair. Marco Polo atravessou o Xinjiang no século XIII e escreveu que a terra parecia estar infestada de fantasmas. A história provaria que ele estava certo. No começo do século XX, exploradores ingleses se depararam com um enigma. Um homem jovem foi descoberto dentro de um caixão tosco. Suas roupas não tinham o estilo oriental. Suas antigas feições pareciam ser europeias. A equipe classificou a sua descoberta como inexplicável. Pelo que eles sabiam, a única interação entre a China e o Ocidente não tinha nada a ver com múmias e tudo a ver com a seda. No século II, antes do nascimento de Cristo, os chineses criaram uma estrada destinada ao comércio chamada Rota da Seda.
Caravanas carregadas de tecido cruzavam o Xinjiang e eram protegidas por postos fortificados. A seda seguia para as ruas da Europa, onde o seu peso valia ouro. Na década de 60, arqueólogos chineses escavaram vários locais na Rota da Seda. Uma descoberta surpreendente os aguardava. Perto do forte chamado Gaoshang, novas múmias apareceram. Dessa vez, os corpos eram asiáticos. De fato, um processo misterioso de preservação humana estava sendo realizado no deserto. As impressões no pé dessa mulher asiática podem ser vistas a olho nu. Uma pista para a causa da morte dela está na forma do seu abdômen. Wang Binhua, Instituto de Arqueologia de Xinjiang. Este corpo que estamos vendo tem 1.200 anos. Essa mulher é da dinastia Tang e aparentemente morreu durante o parto. Deve ter sido uma morte agonizante. Digo isso por causa da expressão do rosto dela e da posição das mãos. Foi impressionante ver esse corpo aparecer perante nossos olhos. Depois, conforme continuávamos a escavar, começamos a achar mais múmias em outras áreas, e elas eram muito antigas. A descoberta das múmias asiáticas foi tão encorajadora que Wang Binhua estava disposto a escavar outros locais da Rota da Seda. A última coisa em que ele pensava era nos antigos relatórios ingleses sobre múmias caucasoides. A ideia de que ocidentais viveram na China antiga parecia ser fantástica demais. Por enquanto, lidar com a descoberta e com a exploração da Rota da Seda já seria uma tarefa difícil, principalmente por causa do imenso território de Xinjiang. Só o deserto Taklamakan abrange uma área de 323 mil quilômetros quadrados. O estudo monumental de Wang Binhua foi levado ao conhecimento dos arqueólogos ocidentais por Victor Meyer, da Universidade da Pensilvânia. As pessoas, obviamente, não poderiam viver nesse enorme deserto, mas poderiam viver em outros lugares, como nesses oásis entre as montanhas e o deserto. De oásis em oásis, eles perguntavam aos aldeões se tinham ouvido histórias sobre funerais antigos. O professor foi aconselhado a escavar perto da fronteira do grande deserto de Gobi. Gobi é o deserto mais ao norte do mundo. Ele vai do sul da Mongólia até o oeste da China. São 1.200 quilômetros quadrados de uma terra hostil. Xinjiang tem uma grande extensão de terras improdutivas. Mas foi embaixo do solo árido do deserto que Wang Binhua fez a maior descoberta da sua vida. Os moradores da região adoram uma boa história, e a procura do professor por múmias foi um deleite. Wang Binhua teve a permissão para escavar em qualquer lugar que quisesse. Em 1979, nos arredores de Wupu, Wang escavou uma depressão rasa coberta de estranhos fragmentos de cerâmica.
Camadas de troncos antigos e forrações de sapê foram removidas. Se isso era uma tumba, não se parecia com nenhuma que eles já haviam visto. Surgiram cerâmicas de origem desconhecida. Então surgiu o fantasma. O corpo mumificado de um homem de meia-idade. Muitas dessas descobertas estavam se deteriorando, possivelmente porque suas sepulturas foram violadas séculos atrás. Mas o que importava eram os crânios. As dimensões largas e baixas e as aberturas nasais que se projetavam para frente provavam que eles eram caucasoides. Os peritos agora esperam que, oculta nessas covas rasas, esteja a resposta para este grande mistério. Quem eram essas pessoas? As múmias encontradas em Wupu, na China, deram pistas aos pesquisadores de que eram de origem europeia. A mulher de Wupu morreu aos 20 anos de idade. Ela foi a primeira de uma série de múmias bem preservadas. Seu cabelo claro, típico da raça branca, ainda estava trançado. Esse homem foi enterrado com botas do estilo ocidental, que foram adaptadas para o uso no deserto. Mais reveladores do que as peças de couro foram os tecidos encontrados perto de uma cidade chamada Hami. Uma vez mostrei um pedaço de tecido que encontrei em Hami a um perito de Xangai e não disse a ele o que era aquilo. Ele o examinou e disse que era o tipo de tecido que as pessoas de Xangai costumavam fazer calças por volta de 1949. Quando falei que aquele tecido tinha mais de 3.000 anos, ele não acreditou. A condição dos tecidos encontrados nos mortos revelou que aquelas pessoas lutavam para sobreviver. Tianlin é especialista em conservação e trabalha na capital de Xinjiang, Urumqi. Se fossem ricos, a família daria a eles roupas novas quando fossem enterrados. Mas eles foram sepultados com roupas velhas, cheias de remendos. A vida deles devia ser muito difícil. Para alguns peritos, as roupas das múmias proveram uma grande pista da possível origem desses nômades. O Museu de Urumqi contratou Irene Good e Elizabeth Barber para examinar os tecidos. Quando vi pela primeira vez um fragmento de tecido de Wupu, ele parecia um pedaço de um antigo roupão que eu tinha até pouco tempo atrás. Estava bem preservado. Como os detetives usam impressões digitais, os arqueólogos identificam culturas misteriosas pela cor e pela tecelagem de tecidos antigos. Irene Good escaneou uma foto de uma amostra do tecido e a editou no computador. Essa edição permitiu que ela fizesse uma simulação de como o tecido seria quando novo. O resultado foi incrível. O tecido era uma sarja, similar a amostras encontradas na Europa que tinham mais de 3.000 anos de idade. Eu fiquei muito surpresa. Todos nós estamos muito familiarizados com a sarja. As calças jeans são feitas dessa maneira. Mas o que me intrigou nesse tecido não foi só o fato de ser uma sarja, que é algo caracteristicamente europeu, embora os chineses tivessem a tecnologia para fazer isso. Eu também fiquei intrigada
Por causa da coloração, o padrão de cores usado no tecido é como o de uma manta escocesa. Tem a mesma técnica de um tecido achadrezado. O tecido revelou outra pista extraordinária quando foi examinado sob o microscópio eletrônico. Fibras individuais de lã foram aumentadas centenas de vezes. Good as comparou com fibras retiradas de ovelhas asiáticas. O tipo de lã não era conhecido no oeste da Ásia, mas era característico da Idade do Ferro, na Europa. Então, os tecidos encontrados em Xinjiang tinham mais do que apenas o estilo ocidental. Todos eles tinham vindo da Europa. Encorajados pelas descobertas, os arqueólogos imaginaram se havia mais sepulturas como aquelas em Xinjiang. Wang Binhua e seus colegas olharam com mais atenção as anotações dos antigos exploradores. Em 28 de março de 1900, uma expedição sueca visitou na Rota da Seda uma cidade fantasma chamada Lulan. A expedição descobriu toneladas de antiguidades nas ruínas, sem saber que os verdadeiros tesouros estavam embaixo da terra. Décadas depois, os arqueólogos de Xinjiang levantaram a hipótese de que os humanos podiam ter ocupado Lulan muito antes do início da Rota da Seda. Ajudados por uma equipe japonesa, eles fizeram a mais ambiciosa expedição no deserto da história da China. Uma antiga cidadela foi escavada e uma estranha formação surgiu. Encontraram estacas de madeira que formavam anéis concêntricos. Eles marcavam o lugar da tumba de 6 homens. Mas a descoberta mais sensacional ainda estava por vir. Um corpo foi encontrado embrulhado em um caixão de álamo. O estado de conservação era tão bom que parecia que tinha sido enterrado recentemente. Camada após camada do tecido tratado foram retiradas. Uma mulher apareceu. Tinha 1,5 metro de altura e estava completamente preservada, como também as suas roupas. Eles a chamaram de a Bela de Lulan, e suas feições eram caucasoides. Mas a casta das múmias ainda não estava completa. Muito pelo contrário. Em 1985, arqueólogos de Xinjiang começaram a explorar o sudeste do Taklamakan e fizeram uma enorme descoberta no condado de Sharshan. Vários túmulos foram encontrados. Eles acharam uma criança mumificada, envolta em lã pura. Os olhos estavam cobertos por pedras coloridas para manter as pálpebras fechadas. Um outro túmulo foi encontrado e revelou a múmia mais espetacular que eles já haviam encontrado. A múmia masculina foi chamada de o Homem de Sharshan. Era um homem corpulento. Os arqueólogos calcularam que ele tinha mais de 1,80 metro de altura. Mesmo morto, as feições de seu rosto ainda eram fortes. Sua barba e cílios louros ainda estavam intactos. Uma fêmea, a mulher de Sharshan, tinha cabelos castanhos claros que estavam trançados.
A preservação estava tão boa que o casal parecia estar adormecido e não morto. As habilidades sofisticadas da cultura das múmias ficaram claras ao examinarem os artefatos encontrados nos túmulos. Esta bolsa, feita de palha, servia para levar comida. Feita com a precisão de uma máquina, a tecelagem era praticamente hermética. Descobertas de artefatos e corpos revelaram que a presença caucasoide no oeste da China era abrangente, mas uma inquietante pergunta permanecia sem resposta. Quando essas pessoas chegaram à China? Em que ponto da história sua luta para sobreviver começou? Os pesquisadores chineses usaram uma máquina do tempo para descobrir a resposta. O processo é chamado de datação por carbono 14. O carbono 14 é um isótopo encontrado em todas as substâncias orgânicas. Quando um organismo morre, as emissões de carbono 14 diminuem a uma velocidade estabelecida que possibilita determinar a sua idade. No Instituto Urumqi de Geologia, pedaços de madeira encontrados nos túmulos foram aquecidos para liberar dióxido de carbono. O gás foi purificado e condensado. As amostras foram colocadas em uma máquina para medir as emissões de carbono 14. O momento da verdade chegou quando os computadores calcularam a idade das amostras. As datas que foram apresentadas a Wang Binhua e a seus colegas eram incríveis. Através da datação do carbono 14, as múmias de Xinjiang revelaram finalmente a sua idade. No rosto das múmias de Xinjiang estava uma nova revelação. Elas viveram na China durante séculos. Esse homem morreu em Gobi há 2000 anos, antes de Carlos Magno tornar-se imperador dos romanos. O homem de Xarshan foi enterrado há mais de 3000 anos, no período em que Troia foi destruída durante a guerra. A mulher de Wupu é mais velha 200 anos do que o homem de Xarshan. Ainda antes, há uns 3.500 anos, quando os gregos formavam o seu primeiro alfabeto, essa criança deu seu último suspiro na China. A bela de Lulan é a mais antiga de todos. Ela foi enterrada há 4.000 anos, na mesma época das primeiras múmias egípcias. Imagine um homem de 4.000 anos com a aparência calma, bem vestido, com o alimento necessário ao seu lado, aparecendo na sua frente, falando sobre a sua vida, sobre a época em que viveu, sobre o ambiente que habitava. Essa riqueza de informações pode lhe revelar muito mais do que era esperado. Mas um detalhe ainda intrigava os cientistas. Como esses povos antigos que lutavam para sobreviver conseguiram mumificar seus mortos?
Como os povos de Xinjiang usaram técnicas de mumificação semelhantes às dos egípcios antigos? Será que essa ciência se espalhou pelos remotos desertos de Xinjiang? A Bela de Lulan é uma das mais bem preservadas múmias de Xinjiang. Por causa do seu estado, os arqueólogos esperavam descobrir a causa da sua morte e indícios de como foi mumificada. E uma autópsia foi realizada. Havia piolhos nos cabelos da múmia. Essa descoberta era mais um mistério, pois esses parasitas só atacam tecidos vivos. Os prováveis assassinos da Bela de Lulan foram a poeira e a fuligem encontradas em seus pulmões. A poeira vinha junto com as tempestades de areia, a fuligem da fogueira enquanto cozinhava. A autópsia revelou que, como seus pulmões, os intestinos da mulher e outros órgãos internos ainda estavam intactos. A mumificação egípcia envolvia a retirada dos intestinos para evitar a decomposição do corpo. Ao contrário dos egípcios, os povos de Xinjiang esperavam uma pequena decomposição. Eles sabiam que, enquanto o corpo de seus mortos se decompunha, a língua incharia, deixando a boca aberta. Faixas amarradas na cabeça evitavam que isso acontecesse até que os corpos fossem enterrados. Tiras de couro mantinham juntas as mãos da múmia. Desse modo, os braços não cairiam para o lado, deixando o corpo em uma posição mais digna. Se os corpos de Xinjiang não foram mumificados ao estilo egípcio, que processo extraordinário os preservou da decomposição? Nas escavações em Upu, as múmias foram encontradas em cima de tijolos de barro. As impressões digitais dos antigos ceramistas ainda são visíveis. Os tijolos evitavam o contato direto da múmia com o solo. Em cima, o corpo era protegido por uma camada de toras de madeira, cobertura de sapê e, finalmente, solo. O ar seco do deserto circulava livremente. De certa forma, os corpos eram constantemente refrigerados. Por causa de tanta aridez, uma bactéria mal pode se desenvolver. A decomposição natural do corpo para rapidamente quando o ar é muito seco. Por isso, hoje temos corpos tão bem preservados. Porém, o estado de preservação não era uniforme, variava de região para região. Por que alguns corpos viraram esqueletos e outros, como o homem de Xarshan, estavam em perfeitas condições? Em busca de respostas, Wang Binhua e Victor Mer atravessaram as montanhas Tian Shan até o lago Barlican. De acordo com a lenda, um jovem se aventurou por essas terras e desapareceu. As lágrimas da esposa dele criaram esse lago magnífico. De fato, a composição do lago tem uma ligação direta com o mistério das múmias de Xinjiang. Há milhares de anos, essa área era coberta por um grande oceano. E a grande quantidade de sal encontrada nesses lagos é o resíduo deste oceano. Só percebemos isso depois de examinar toda essa área e de descobrir vários lagos salgados.
achamos grandes cristais de sal na região. Com certeza, isso influiu na preservação das múmias. É pouco provável que os povos antigos de Xinjiang estivessem conscientes de que a natureza agiu em prol de seus mortos. Como qualquer outro povo da antiguidade, eles enterravam seus mortos na terra, desprotegidos. Com o passar do tempo, as bactérias e os insetos consumiam tudo, menos os ossos. Meses depois, o corpo era desenterrado e levado para um cemitério definitivamente. Mas quando os povos antigos de Xinjiang voltaram ao túmulo temporário, eles fizeram uma descoberta surpreendente. Em vez dos ossos, eles viram que muitos corpos foram misteriosamente preservados. Com o passar dos séculos, as propriedades do deserto foram melhoradas com algumas soluções caseiras. Antes do enterro, um unguento, feito provavelmente de gordura animal, era aplicado no corpo. Em todos os lugares onde os arqueólogos encontraram as múmias, a pele era mais maleável e melhor preservada. Outra coisa encontrada nas múmias era muito mais difícil de ser explicada. Símbolos estranhos, em cores vívidas, forneceram pistas secreto de ritos espirituais e poderes mágicos. Quando os túmulos das múmias de Xarshan foram examinados, um portão para um mundo perdido de antigas crenças foi aberto. Alguns peritos acham que os sinais faziam parte de alguma forma de religião. Os antigos podem ter adorado o sol, uma prática de fé realizada por muitas culturas nos primórdios da civilização. E também havia esse chapéu. Os cientistas ficaram surpresos quando ele surgiu. O chapéu é feito de feltro e parece que saiu do filme O Mágico de Oz. Era algo muito inconveniente para o uso diário. Os pesquisadores especulam que as mulheres que os usavam realizavam algum tipo de ritual mágico. Outros dizem que os chapéus eram indicadores de status social. Ficou claro que esses povos antigos sabiam que a ordem e uma coexistência pacífica eram cruciais para a sua sobrevivência no deserto. Alguns acreditam que a luta diária deles incluía atos heróicos que desafiavam a própria morte. Conforme as autópsias eram realizadas, os cientistas ficaram espantados com as feridas nesse adulto. Eram muito precisos os cortes, não foram feitos por uma lança ou por outra arma. E eles foram suturados com pelo de cavalo.
Aparentemente, foi uma tentativa de curar cirurgicamente alguma doença que afligia esse homem. Provavelmente algo nos pulmões, pois havia muitas doenças causadas pela fuligem, pela poeira e pela areia das tempestades do deserto. De fato, um texto do século III descreve procedimentos cirúrgicos misteriosos introduzidos na China por povos estrangeiros. Aqui diz que se uma doença não for curada pelos remédios ou pela acupuntura, uma incisão pode ser feita. O órgão doente pode ser retirado, lavado, limpo e colocado de volta no seu lugar. Então já faziam cirurgias de verdade no século III depois de Cristo. Portanto, não há razão para acreditarmos que elas não existiam no século III antes de Cristo. De acordo com o texto antigo, a dor era aliviada com um sedativo feito de vinho misturado com uma substância parecida com a morfina. Também está escrito que os pacientes começavam a se sentir melhor 4 ou 5 dias depois da cirurgia, e a recuperação completa ocorria depois de 1 mês. Mas as feridas nesse indivíduo nunca cicatrizaram. Talvez nunca poderemos provar se ele encontrou o seu fim na mesa de operação, mas as provas são convincentes. Um cenário impossível de ser imaginado cada vez se tornava mais real para Wang Binhua e para outros cientistas do mundo todo. 2000 anos do nascimento de Cristo, povos ocidentais de origem desconhecida não estavam apenas visitando a China, eles viviam lá, rezavam lá e morriam por lá. Mais elos de ligação entre a China e a Europa foram encontrados na década de 80. Pastores nômades falaram aos cientistas sobre uma colina estranha no sopé das montanhas Tian Shan. Olha o tamanho dessas pedras. Embaixo delas estavam as ruínas de uma edificação chamada Longzhou Wanza. É a única estrutura da Idade do Bronze construída pelos caucasoides já descoberta na China. Há 3000 anos, essas paredes abrigaram um povo tão estranho a essa região quanto os vikings eram a Terra Nova. Uma prova de que essa era uma habitação ocidental foi dada por essa panela que estava nas ruínas. Ela é quase idêntica às encontradas na Europa. Como um ponto de interrogação de bronze, ela desafiou os cientistas a procurarem por mais respostas. De onde vieram os caucasoides? Como eles viajaram até a China? Se os caucasoides migraram do Ocidente até a China, como conseguiram vencer as montanhas que circundam Xinjiang? Disseram que a humanidade começou a conquistar o tempo e o espaço quando aprendeu a montar com segurança em um cavalo. Hoje, os cavalos criados em Xinjiang são considerados os melhores de toda a China. Os pastores locais ainda dependem deles. Se os caucasoides da antiguidade conseguiram domesticar os cavalos, isso pode explicar como chegaram até a China. Longe dos prados de Xinjiang, o antropólogo David Anthony obteve pistas ao examinar um cavalo. Anthony procurou indícios que revelassem a presença de cavaleiros caucasoides na antiguidade, perto dos Montes Urais, na região que os especialistas em linguística chamam de Indo-Europeia. Trabalhando com arqueólogos russos, ele descobriu o esqueleto de um cavalo em um lugar chamado Batai. Os restos do animal tinham mais de 5.000 anos de idade. Ao olhar para os ossos, é difícil saber se esse
cavalo encontrado em uma escavação arqueológica foi morto para servir de alimento ou se foi usado para o transporte. Portanto, recorremos a esse método. Decidimos estudar a arcada dentária do animal. Normalmente, quando se coloca o freio na boca de um cavalo, ele fica aqui, em cima da língua e da gengiva. Mas se isso incomodar muito o animal, ele usa a língua para empurrar o freio para cima contra os dentes, evitando que fique em contato com a gengiva. Então nós decidimos olhar essa parte dos dentes do cavalo para ver se acharíamos arranhões microscópicos. Desgaste, indícios de que essas marcas foram feitas quando o animal mordia o freio. E nós achamos. O desgaste na face frontal do acidente criou uma depressão, como vemos nesse diagrama. Então isso prova que o uso do cavalo como meio de transporte começou bem cedo na Eurásia. Portanto, as pessoas descobertas em Xinjiang, as múmias, poderiam ter usado cavalos para se transportar para ajudá-los a chegar até a China. A mais antiga daquelas múmias tem 4.000 anos. Temos provas de que o homem já montava entre 3.000 e 3.500 a.C. da Eurásia ao norte do Cazaquistão. Dois itens descobertos nos túmulos das múmias de Xinjiang provaram essa teoria. O primeiro era um simples chicote. O segundo, um fragmento de uma roda de charrete de 3.000 anos de idade. Depois de 20 anos, as peças finalmente pareciam estar se encaixando. Há 5.000 anos, os europeus ocuparam as estepes ao oeste e começaram a criar ovelhas e a domesticar cavalos. Mil anos depois, o comércio de gado se expandiu, partindo da Europa e indo parar, provavelmente, no noroeste da China. As provas de uma migração europeia eram impressionantes, mas conceitos revolucionários exigiam uma verificação absoluta. O único lugar em que se podia encontrar a verdade estava no DNA das múmias. A busca começou a meio mundo de distância da China, na Sardenha, Itália. Paolo Francalati é cientista na Universidade de Sassari, onde ele se especializou na genética de materiais antigos. Recentemente, Francalati aceitou uma missão extraordinária. Com a ajuda dos peritos de Xinjiang, ele teve a permissão de colher amostras de pele das múmias. O objetivo era isolar seu DNA de 4.000 anos. Ao comparar o DNA das múmias com o de europeus e asiáticos de hoje, Francalati esperava determinar a origem das múmias de Xinjiang. Ele colheu tecidos das partes do corpo que não ficavam expostas, como a parte interior da coxa e as axilas. 25 amostras de pele foram colhidas de 11 indivíduos, mas devido a um empecilho burocrático na China, Francalati pôde levar apenas algumas unidades. Trabalhando no Instituto de Genética Molecular, na Sardenha, e na Universidade de Stanford, na Califórnia, Paolo Francalati iniciou um processo muito meticuloso. As amostras de tecido foram trituradas e colocadas em recipientes especiais. O DNA foi extraído e tratado em uma máquina especial que aplica o calor na medida exata para replicar o DNA. Isótopos radioativos foram adicionados à solução. Ao ser colocado em um gel especial, o material contendo o DNA passou por vários canais formando um padrão.
Beh, si mette 100 volt, poi partire così possiamo andare fino a mezz'ora. Expostos à luz ultravioleta, Brancalate viu os traços genéticos de pessoas que viveram há 40 séculos. O DNA das múmias foi comparado com o de pessoas vivas da China e da Europa. Nesse ponto da pesquisa, é possível dizer que essas múmias tinham alguns genes em comum com os europeus. É muito difícil ser mais preciso nesse ponto, pois eu precisaria de mais amostras para afirmar isso. As múmias de Xinjiang são peças fundamentais de uma migração que deu forma ao mundo de hoje. Exploradores pré-históricos atravessaram a savana em busca de melhores pastos. Finalmente, eles venceram as montanhas nevadas e chegaram à China. Ao olhar o rosto de uma dessas múmias, estamos olhando para um indivíduo que desempenhou um papel de destaque no drama que uniu o Ocidente ao Oriente. Um momento na história em que a Eurásia era como se fosse uma só coisa. Um momento que, por causa das inovações que foram desenvolvidas naquela época, afetou quase todas as pessoas do mundo. O destino desses antigos exploradores é o mistério final que falta ser resolvido. Baseados nos corpos descobertos, a última das múmias caucasoides viveu há 2.500 anos. Será que o seu povo simplesmente desapareceu? A resposta pode ser muito simples. Conforme as escavações continuavam, restos de asiáticos foram descobertos e enterrados lado a lado com os caucasoides. Todos eram do mesmo período. Podemos imaginar o momento em que o Ocidente encontrou o Oriente e em que as emoções passaram de um lado para o outro. Talvez os dois povos tenham olhado além da forma dos olhos e do corte de uma blusa e tenham visto que algo incrível havia acontecido. E além das savanas e dos desertos que pareciam não ter fim, eles não estavam sós. Misturados com o passar do tempo, os laços sanguíneos e de família, Oriente e Ocidente, juntaram-se e desapareceram na China que conhecemos hoje.
Múmias antigas aparecem em um deserto no oeste da China. Seus olhos fundos, lábios finos e cabelos louros impressionaram os arqueólogos chineses. Parecem europeus. A descoberta dessas múmias caucasoides desafiam a história que conhecemos. De onde elas vieram? Por que foram morar na China? Que destino as fez desaparecer no deserto? Os cientistas vão investigar a história tentando desvendar o segredo das múmias da China. O enigma das múmias do deserto. Vários seres estão guardados em um museu na parte oeste da China, cuja existência até agora era impossível de ser explicada. Os corpos são tão frágeis que só agora o governo concedeu a permissão para filmá-los. Conforme os peritos realizam um trabalho de preservação rotineiro, uma câmera é acionada para registrar essas preciosidades de todos os ângulos. Um olhar no indivíduo que está embaixo do lençol revela um mistério. Estada de fantasmas. A história provaria que ele estava certo. No começo do século XX, exploradores ingleses se depararam com um enigma. Um homem jovem foi descoberto dentro de um caixão tosco. Suas roupas não tinham o estilo oriental. Suas antigas feições pareciam ser europeias. A equipe classificou a sua descoberta como inexplicável. Pelo que eles sabiam, a única interação entre a China e o Ocidente não tinha nada a ver com múmias e tudo a ver com a seda. No século II, antes do nascimento de Cristo, os chineses criaram uma estrada destinada ao comércio chamada Rota da Seda. Caravanas carregadas de tecido cruzavam o Xinjiang e eram protegidas por postos fortificados. A seda seguia para as ruas da Europa, onde o seu peso valia ouro. Na década de 60, arqueólogos chineses escavaram vários locais na Rota da Seda. Uma descoberta surpreendente os aguardava. Perto do forte chamado Gaoshang, novas múmias apareceram. Dessa vez, os corpos eram asiáticos. De fato, um processo misterioso de preservação humana estava sendo realizado no deserto. Ele era caucasoide, mas há muitos séculos ele morreu na China. Os restos dele foram descobertos na província Xinjiang, que é muito vasta, possuindo mais de 2,5 vezes o território do estado do Texas. Montanhas tão altas quanto as rochosas contrastam com depressões de até 150 metros abaixo do nível do mar. Durante séculos, os vastos espaços de Xinjiang atraíram estranhos misteriosos, culturas exóticas e crenças diferentes. Povos islâmicos chamados Uigur vieram da Mongólia para cá no século VIII depois de Cristo. Allahu Akbar.
Hoje, eles coexistem com as etnias chinesas nessa terra de extremos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Como uma fornalha gigante, o deserto Taklamakan envolve a bacia do rio Tarim, perto da fronteira de Xinjiang. No decorrer de um dia, as temperaturas podem variar entre -6 e 48 graus centígrados. O nome Taklamakan significa: se você entrar, poderá não sair. Marco Polo atravessou o Xinjiang no século XIII e escreveu que a terra parecia estar infestada. As impressões no pé dessa mulher asiática podem ser vistas a olho nu. Uma pista para a causa da morte dela está na forma do seu abdômen. Wang Binhua, Instituto de Arqueologia de Xinjiang. Este corpo que estamos vendo tem 1.200 anos. Essa mulher é da dinastia Tang e aparentemente morreu durante o parto. Deve ter sido uma morte agonizante. Digo isso por causa da expressão do rosto dela e da posição das mãos. Foi impressionante ver esse corpo aparecer perante nossos olhos. Depois, conforme continuávamos a escavar, começamos a achar mais múmias em outras áreas, e elas eram muito antigas. A descoberta das múmias asiáticas foi tão encorajadora que Wang Binhua estava disposto a escavar outros locais da Rota da Seda. A última coisa em que ele pensava era nos antigos relatórios ingleses sobre múmias caucasoides. A ideia de que ocidentais viveram na China antiga parecia ser fantástica demais. Por enquanto, lidar com a descoberta e com a exploração da Rota da Seda já seria uma tarefa difícil, principalmente por causa do imenso território de Xinjiang. Só o deserto Taklamakan abrange uma área de 323 mil quilômetros quadrados. O estudo monumental de Wang Binhua foi levado ao conhecimento dos arqueólogos ocidentais por Victor Meyer, da Universidade da Pensilvânia. As pessoas, obviamente, não poderiam viver nesse enorme deserto, mas poderiam viver em outros lugares, como nesses oásis entre as montanhas e o deserto. De oásis em oásis, eles perguntavam aos aldeões se tinham ouvido histórias sobre funerais antigos. O professor foi aconselhado a escavar perto da fronteira do grande deserto de Gobi. Gobi é o deserto mais ao norte do mundo. Ele vai do sul da Mongólia até o oeste da China. São 1.200 quilômetros quadrados de uma terra hostil. Xinjiang tem uma grande extensão de terras improdutivas. Mas foi embaixo do solo árido do deserto que Wang Binhua fez a maior descoberta da sua vida. Os moradores da região adoram uma boa história, e a procura do professor por múmias foi um deleite. Wang Binhua teve a permissão para escavar em qualquer lugar que quisesse. Em 1979, nos arredores de Wupu, Wang escavou uma depressão rasa coberta de estranhos fragmentos de cerâmica.